Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Como sempre eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente cria diariamente conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Itaú Views no Telegram. Então reforço sempre esse convite. Faz 2 meses que a gente não recebe o Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui do Research, para um bate-papo sobre bolsa. Acho que o momento é propício para a gente fazer uma atualização de cenário, fazer uma análise top-down, trazer um pouco de perspectivas por setor e mapear no final. A gente sempre tenta colocar aí onde devem estar as melhores oportunidades para o investidor. Gever, tudo bem? Bem-vindo aí de novo. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Boa. A gente teve uma forte volatilidade, um estresse forte aí nos mercados globais no começo dessa semana. Surpreendeu de alguma maneira que a Bolsa Brasileira segurou bem, né? A gente teve na segunda-feira o pior dia, a gente teve uma desvalorização pequena perto dos mercados globais. O que explica esse movimento? Tanto o estresse global quanto um efeito menos intensificado aqui para o Brasil. Eu acho que foi uma conjunção de fatores, mas que o principal foi que os investidores ficaram preocupados com um risco de o que eu chamo de um pouso forçado da economia americana. Então vieram dados de desemprego, de criação de trabalhos na semana passada que ficaram bem abaixo do que os investidores esperavam, e o mercado fica sempre naquele dilema: eu quero um pouso suave da economia, né, para a economia continuar crescendo e que isso é bom para ações, mas se tiver um pouso forçado, entrar em recessão, isso é negativo para o crescimento de lucro das empresas. Então, acho que esse foi o principal acontecimento. Daí tiveram alguns fatores técnicos, por exemplo, já há algumas semanas começaram a se falar: será que tecnologia tem alguns tipos de subsetores, já é uma bolha de inteligência artificial? Então, eu vi um pouco de realização de lucro lá fora no setor de tecnologia. Teve uma questão da bolsa japonesa que caiu forte. Então, essas coisas foram se retroalimentando, redução de risco dos hedge funds lá fora. O que o Brasil segurou melhor? Nossa cabeça, o Brasil, no ano, ele está com uma underperformance relevante em dólares, né? A gente desvalorizou bastante a moeda, bolsa nossa também caiu aqui em reais, e ele estava mais tecnicamente leve. E nesse movimento de rotação que aconteceu, o Brasil tem menos tecnologia também. Então, para você ter uma ideia, né, o mercado que mais caiu de emergentes recente foi Taiwan. 65% da bolsa taiwanesa é tecnologia. Também é o mercado que mais está subindo no ano, então foi uma correção ali nesse de rota. O Brasil tem 1% de tecnologia no índice, então nesse momento ele também segurou melhor. Posicionamento um pouco mais leve, não tanta exposição dessa questão dos setores mais de crescimento lá de tecnologia. Legal, e você acha que nesse momento, com todas essas questões globais, você acha que o Brasil de alguma maneira pode se beneficiar de um possível sell-off global, assim, pode ser destino de parte desse fluxo? A gente fez uma pesquisa, né? Acho que a gente vai entrar em detalhes depois disso, mas assim, eu fiz essa pergunta para os investidores: você acredita que essa rotação de ativos continua? 80% acredita, e só que 34% acredita que vai ser positivo. Então a maior parte não acha que é positivo o Brasil nesse movimento. A gente tem uma visão, eu diria, um pouco mais positiva do movimento. Vamos lembrar, né, tentar olhar um pouco a história, né? Ano passado, quando o Fed começou a sinalizar um potencial corte de juros, a gente estava em outubro para sinalizar um corte de juros em março. A bolsa aqui andou bem. Obviamente, tinha também uma tese de queda de juros na economia doméstica no passado, que hoje você não tem aqui de maneira tão forte. Mas, sem sombra de dúvida, cair juros na economia americana, se não tiver um pouso forçado, ou seja, a economia vai continuar crescendo. Nosso time de economia acabou de soltar uma revisão de cenário para a economia americana. Ela continua crescendo esse ano, o PIB ano que vem. Então, a gente está no campo de que é um pouso leve. Então, caindo juros lá fora, reduz, né, o custo de oportunidade para o investidor, dá uma ajudada para mercados emergentes, e o Brasil é um dos beneficiários. Então, no net, a gente acha que o Brasil é um beneficiário relativo desse movimento. Legal. Antes de mergulhar na pesquisa, tem mais um ponto
da agenda macro que eu queria abordar, que é entender um pouco efeitos da política monetária, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, na Bolsa, né? A gente tem uma perspectiva de corte de juros acentuado nos Estados Unidos, com uma discussão até de intensidade, se vai ser com mais ou menos intensidade. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma estabilização de juros com uma vigília, né, de talvez, se necessário, começar um movimento de subida de juros. São sinais assim opostos, né, teoricamente, mas como que a soma desses movimentos deve impactar a Bolsa brasileira? Alta de juros geralmente é negativo, porque por três motivos, né? Se você sobe os juros, custo de financiamento fica maior, então o balanço das empresas fica pior, o lucro da última linha cai. O custo de taxa de desconto, né, o custo de oportunidade aumenta. E a atratividade da renda fixa também fica mais atrativa, né? Você ganhar duplo dígito sem tomar risco, né? Então alta de juros é negativo na nossa cabeça para a Bolsa, mantidas demais condições. O nosso cenário hoje do time macro é de estabilidade nos juros. Então, para aqui na economia doméstica. Então, eles até soltaram um update, mantiveram a estimativa de Selic em 10,5%. Ela está em 10,5% já para esse ano e ano que vem. A gente tem que lembrar o que aconteceu também. A gente gosta, né? O mercado sempre vive do futuro, né? O mercado vai olhando o futuro. Mas nos últimos 12 meses já tiveram 325 bips, né, 3,25% de queda acumulado. A política monetária chegou lá em 13,75. Então, isso tem ajudado, a gente acha que vai ajudar o lucro da Bolsa só do que aconteceu até agora. Obviamente, seria ideal que a gente fosse para uma Selic de 9 e pouco, não é o caso. Hoje o mercado está precificando até um aumento de juros, a gente tem instabilidade. Se você tiver nesse nível de 10,5, a Bolsa Brasileira cresce ainda duplo dígito esse ano. Lembrando assim, como é que é uma escadinha de crescimento de lucro. O top line das empresas cresce um múltiplo alto, um dígito alto, o EBITDA cresce, a geração de caixa operacional cresce ao redor de 10% e o lucro cresce 14%. É bom crescer 14% para uma economia de valor, né? Uma bolsa que a gente chama de valor, que não se pressupõe muito crescimento aqui da Bolsa brasileira. O mercado americano está precificando queda de juros a partir de setembro, né? A próxima reunião, né, do Banco Central americano. Eu acho que isso ajuda a tirar o diferencial de juros aqui, mas para a gente ter queda aqui, precisa ter um esforço fiscal, precisa ter uma credibilidade política monetária aqui, que hoje não parece ser o caso. Hoje a gente está mais no campo da estabilidade de juros, e só com o que a gente já tem incorporado, né, nos últimos 12, 18 meses, e eu já veria lá como levemente positivo isso. Mas uma queda de juros acentuada lá não proporcionaria para emergentes um fluxo, um interesse maior, incluindo o Brasil? Sim, se você pegar o movimento Pega o último trimestre do ano passado, entrou mais de 40 bilhões de reais de estrangeiros. E por quê? Porque essa tendência de queda de juros e atratividade. Então eu acho que perante o estrangeiro, a gente fica mais atrativo. Talvez perante o investidor doméstico, a estabilidade dos 10,5 ainda não fica tão atrativa. Até nesse survey que a gente fez, né, diversas perguntas, mas uma eu sempre pergunto qual é o número mágico para ter entrada de bolsa, de fundos de bolsa, de dinheiro em fundos de bolsa? O número mágico é 9%. Ou seja, a gente está falando em 10,5%. Não devemos ter muita entrada de dinheiro saindo de renda fixa para entrar em bolsa aqui nesse patamar de juros. Por outro lado, tem uma chance de estrangeiro aqui entrar uma magnitude um pouco melhor do que aconteceu. Lembrando que, se você olhar o fluxo esse ano, está saindo cerca de 35 bilhões na bolsa de estrangeiros, porém, desde o dia 18 de junho, que foi o ápice da saída de recursos, chegou a sair quase 45 bi, já entraram ali uns 6, 7 bilhões aqui de estrangeiro de volta na bolsa. Legal. Falando agora sobre a pesquisa, que, se não me engano, foram ouvidos mais de 130 investidores, se a gente tentar pegar uma média, como é que está o mood desses investidores para a Bolsa?
E se a gente dividir eles em grupos, olhando o perfil, né, a turma long only, hedge funds, se tem uma diferença mais clara aí do humor desses investidores para a Bolsa Brasileira? Bom, essa é uma pesquisa muito representativa. Tem mais de, se a gente fizer na ponderação por ativo, mais de 80 bilhões de dólares de gestores ali que votaram na pesquisa, né? Então foram investidores institucionais. O humor do investidor não é muito positivo. A gente sempre faz aquela pergunta: zero você tá bull, zero você tá bear, você tá negativo, e 10 você tá bull, você tá otimista. No início do ano era ao redor de 7,5. Agora a gente está ao redor de 6. Então vem caindo em cada pesquisa. Já não passa de ano, mas... Tá ali no borderline para passar de ano. Mas acho que umas coisas interessantes da pesquisa se você olhar a questão de posicionamento de investidor. O investidor, assim, em termos de caixa, a gente está com uma posição de caixa próxima de 10%. Então, assim, teria uma munição aumentou um pouquinho a posição de caixa em relação à pesquisa anterior. A gente faz essa pesquisa trimestralmente. Se você olhar em termos de o que o investidor olha para tomar a decisão de bolsa, ele sempre olha, assim, as três perguntas mais respostas são: eu gosto de empresas de qualidade que tenha retorno alto, eu gosto de empresa que gere caixa, e uma resposta que tem aumentado na margem eu gosto de empresa que revise lucro positivo. Então você quer pegar as empresas que tenham setores, nichos que tenham revisão de lucro positivo nesse sentido. Que o investidor está posicionado nessa pesquisa? Os 3 setores mais votados como maior overrate, maior alocação acima da média, ou seja, onde o investidor está mais posicionado: setor elétrico, em primeiro, isso muito por causa dos investidores do Rio de Janeiro. Segundo, bancos. Bancos é mais uniforme, então desde o estrangeiro até o local. Em grandes números foram lá 80% estrangeiro, 20% local que respondeu. E terceiro, uma surpresa: shopping malls, shopping centers entrou como terceiro mais demandado. Tentando entender um pouco a hipótese por trás, a gente gosta do call de shopping centers, eu acho que é um pouco de como é que eu faço call de consumo que tem ido bem no PIB na bolsa com menor risco. Então acho que shopping center é um pouco essa cabeça, e eles se aproveitaram um pouco, tiveram alguns estratégicos vendendo posição no setor e os locais compraram. Então foi um call mais de local. Quem completa aqui o top 5 da lista são setor financeiro que não bancos, então seguradoras e outras empresas, e o setor de construção. Mas aqui tem que fazer uma diferenciação. Aqui é a construção um pouco mais baixa renda, Minha Casa Minha Vida, que é um setor menos dependente da economia aqui nesse lado. E daí vamos olhar assim, o que o investidor está negativo no outro lado da equação? Siderurgia e mineração. Eu acho que teve um resultado recente, os Minas não foi muito bom o resultado, daí o pessoal tem um pouco de medo de preço de minério lá na China. Então esse é um setor que vem aumentando, né? Quase mais de 40% dos investidores está underrated esse setor. Outro setor que então underrated é a educação. Aqui eu acho que é um pouco porque ele ficou pouco representativo na bolsa. E o terceiro setor que teve o investidor está underrated, e eu acho que tem algumas oportunidades que valem olhar, depois a gente pode comentar disso, é o setor de consumo e varejo. Assim, o investidor ele começou o ano bem positivo nesse setor e hoje ele está underrated. Completando a lista aqui, tá o setor de saúde, que é bem debatido. Eu acho que vale a pena olhar o setor de saúde de médio prazo, algumas empresas seletivas, e o setor de alimentos e bebidas, que foi bem nesse ano e o investidor não tem uma visão, né, hoje tão interessante. Então você vê que o mercado está bem dividido setorialmente, mas no net essa pesquisa mostrou um humor um pouco menos inclinado com a bolsa. A maneira de eu ler isso é que, tecnicamente, fica mais leve o mercado, né? Se o investidor já está posicionado para um cenário um pouco mais negativo. Legal. E pensando também agora nesse grupo de investidores e projetando talvez 6 meses, o que eles colocaram como driver potencial de valorização da Bolsa e o que pesa mais se a gente olhar a agenda global ou os pontos da nossa agenda doméstica aqui? Excelente pergunta. A pesquisa, assim, eu sei o número de cor, porque foi 79% dos investidores acham que o principal driver para a Bolsa Brasileira nos próximos 6 meses é política monetária americana. Então esse é o dado, assim. Então vai depender o que fizer com a economia americana. Então a gente é uma
A gente é um derivativo disso. Só que aumentou o número de estrangeiros respondendo questões fiscais do Brasil. Então, eu acho que, se você perguntar nos próximos 6 meses, eu vejo um movimento que vai ser, obviamente, mais internacional, mas não só internacional. Se você perguntasse, né, a gente olha o que foi o movimento de julho. Julho teve entrada de estrangeiro na Bolsa. Para mim, foi praticamente um movimento global. Foi lá a Fed, rotação que teve, porque não teve muita melhora aqui nessa parte fiscal. Então, para mim, os drivers vai ser uma combinação. Um pouco mais o estrangeiro lá, Fed, mas também olhar aqui o fiscal, se tem que conseguir entregar. A gente tem lá, o time do Mário Mesquita tem que o déficit primário esse ano é 0,6. Então tá um pouco em linha com o consenso de mercado ali, e o governo tem aquela meta do zero, né? Então a gente está um pouquinho abaixo ali do que o governo está estimando. Legal, e para a gente fechar, fazendo aquele exercício de top picking que a gente costuma fazer, agora não só pegando as nossas, mas se a gente cruzar, tentar fazer algum consenso entre as principais ações que a gente vê com otimismo e que esse grupo de investidores também vê com otimismo, o resultado seriam quais nomes? Eu gosto de 3 temas principais, mas um é um destaque, que para mim é o volante meio de campo ali que vai bem, que é o que eu chamo de bond proxy, infraestrutura com taxa interna de retorno duplo dígito. Vamos traduzir um pouco isso. Aqui entra desde o setor elétrico, depois eu menciono alguns nomes, entra setor de shopping, talvez shopping não é visto como infraestrutura, eu encaro como uma maneira que é a infraestrutura do varejo. As melhores vendas por metro quadrado estão nas lojas de shoppings. Setor de portos, interessante. Setor de saneamento, interessante. Por que isso? Porque são setores que te dão um duplo dígito real. Lembrando que hoje a nossa taxa de juros está ali próxima de 6% real, né? Você olha as NTNs ali e você ganha ao comprar esse tipo de ativo 11, 12, 13, 14% em termos reais. Então é um spread bom já versus NTN, que é um juro atrativo, né, livre de risco. Então, empresa para mencionar que a gente vê com bons olhos. A gente vê Sabesp, a gente vê Equatorial, a gente vê Santos Brasil, que é do setor de portos, a gente vê o setor de shopping centers, pode ser um ETF de shopping centers, as 3 de shopping são interessantes. Esse é o primeiro tema. Esse é o setor que te dá um carrego interessante. Segundo tema, o que eu vi recente dos movimentos e vejo o posicionamento, assim, o investidor está mais um pouco fora desse setor, mas olhar empresas de qualidade da economia doméstica. Aqui, eu mencionaria aqui 4 setores e alguns nomes. O setor de bancos é interessante, te paga um dividendo, o resultado está vindo bem, revisão de positivas de lucro, então os bancos estão indo bem nesse quesito. O setor de construção, Minha Casa Minha Vida, construção de baixa renda está indo bem, então uma direcional é um nome que a gente acha bem interessante, paga dividendo, rentabilidade do seu patrimônio melhora. A gente gosta de transportes, aluguel de carros, Localiza, é um call bem debatido, assim, ela foi uma top pick preferida dos investidores nas pesquisas anteriores, ela caiu na relevância. Eu acho que vale a pena olhar ali se os juros, né, como eu mencionei ali na média da curva ali está caindo, né, e eu acho interessante. Uma Asas, que era a antiga Arezzo de consumo, que tem uma história ali de sinergia, de integração das duas empresas. Então, dá para ser seletivo, mas procurar empresas que tenham rentabilidade sobre patrimônio acima de 15%. Por que é o 15%? Onde você tem um spread médio sobre o custo de capital de uma bolsa de valores atual. Então, eu acho que é um portfólio equilibrado esse lado. Esses seriam os mais atacantes, né? Um beta mais alto o portfólio. E defesa assim, do portfólio, algumas exportadoras ou algumas empresas seletivas atreladas a câmbio com valuation atrativo. Então eu não quero pagar caro para ter esse hedge cambial. A gente gosta do setor de petróleo, então uma Prio
É uma empresa, eles chamam de Junior Oil, mas é uma empresa que produz ali, está em direção a produzir, né, 100 mil barris dia, né, de ser relevante. Alavancagem bem baixa, acabou de divulgar resultados, alavancagem ali 0,4, 0,5 vezes EBITDA, bem atraente. E a gente acha o setor de papel e celulose também um hedge com valuation atrativo ali, é um setor de consumo, né, celulose no mundo, né, não é atrelado à infraestrutura, então a gente acha interessante. Mas então são 3 grandes temas, linkando com... Primeiro, eu acho bond proxy. Segundo, é você olhar de maneira seletiva a qualidade doméstica e um pouco de proteção aqui no portfólio de petróleo e celulose. Legal, acho que a gente conseguiu cumprir bem esse update de bolsa aqui com o Gever. Queria novamente agradecer a tua participação. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.